Você sabe como fazer uma análise científica a partir do método estruturalista? Não? Então fica comigo e depois da vinheta eu te explico. Fala, minha galera linda da metodologia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à casa, canal Bíblia Responde. Vem aqui, é tua primeira vez aqui conosco? Eu te peço então para você dar uma parada, vai aqui ao lado, a nossa playlist, assiste às aulas anteriores e depois corre para o abraço. Haja vista que hoje a gente vai estar trabalhando o método científico chamado estruturalista. Quando a gente fala em aspecto social, em um fenômeno que a gente vai estudar a partir do método estruturalista, eu tenho que analisar a questão da sociedade enquanto estrutura. E a nossa estrutura, a gente começa a partir daquele princípio de que eu, enquanto ser humano, eu sou um ser social. De natureza, eu sou um ser social. E eu, enquanto um ser social, eu necessito dos outros para eu poder crescer, para eu poder me fortalecer, para eu conseguir atuar na sociedade. O método estruturalista, desta forma, é aquele método que diz que as estruturas sociais, elas não atuam de forma isolada. Pelo contrário, elas atuam de forma interligadas. Cada grupo social que compõe a sociedade necessita um do outro para se fortalecer. Eu, enquanto família, necessito do grupo social escola, necessito do grupo social igreja, necessito do grupo social trabalho e assim vai embora. As relações sociais, elas não ocorrem de forma isoladas. As ações sociais, obrigatoriamente, ocorrem de forma ligadas e interligadas. O que quer dizer isso? Ligada é uma coisa e interligada é outra. Quando a gente faz só uma ligação, um pode ou não exercer influência sobre o outro. Mas quando é uma forma interligada, significa que cada grupo social que compõe a minha sociedade, ao mesmo tempo que influencia o grupo vizinho, acaba recebendo influência desse mesmo grupo vizinho. Isso significa que o método estruturalista defende o discurso onde as estruturas sociais acabam influenciando o meio ao mesmo tempo que sofrem influência deste mesmo meio. Isso significa, meus amores, que o processo de análise, utilizando este tipo de método científico, ele não vai ocorrer somente com um olhar focado para a minha mostra. Eu preciso, para entender o meu fenômeno, analisar o meu todo. Isto quer dizer que sempre, quando eu for analisar determinado fenômeno que eu estou estudando, eu não posso olhar aquele fato como sendo uma coisa que ocorre somente naquele momento e ele não vai nem dar uma influência, exercer uma influência e muito menos receber alguma influência. Eu tenho que dizer sempre que se o método estruturalista considera a sociedade como um todo, onde todos os grupos sociais exercem uma relação e uma inter-relação, o fato que eu estou analisando, ele não pode ser analisado de forma isolada. Pelo contrário, para eu entender a parte, para eu entender
aquele fenômeno, eu tenho que compreender o meu todo, como é o correto, como é que tem que ser feito, para eu poder entender se aquele fenômeno está ocorrendo de forma correta ou de forma incorreta. Isso significa dizer, então, que o processo de análise ele não vai estar sendo estabelecido só com olhar em relação àquele fenômeno. Eu tenho que compreender o meu todo, para depois eu saber se aquela partezinha está certa ou errada, se a minha hipótese é verdadeira ou é falsa. Assim sendo, eu te faço aquela perguntinha besta. Como é que eu vou fazer, então, o processo de análise a partir do método estruturalista? Simples. Eu vou ter 3 etapas. Etapa 1, eu vou olhar o fenômeno, como é que ele está ocorrendo. Por isso, eu parto do real, abstrato, real. Vejo como o fenômeno está ocorrendo. Abstrato. A partir de como o fenômeno está ocorrendo, eu vou estabelecer um modelo ideal. E a partir do momento que eu estabeleço o modelo ideal, eu volto para a minha realidade para fazer um estudo comparativo. Esse fenômeno, a partir do modelo ideal que eu criei, está sendo verdadeiro ou falso? Está cumprindo todos os pré-requisitos que eu estabeleci ou não estão seguindo os pré-requisitos que eu estabeleci? Então, a estrutura do método estruturalista sempre vai ser real, modelo ideal, que é o abstrato, e o real novamente, para a gente poder fazer o estudo comparativo. Então, um exemplo rápido, antes de entrar no exemplo verdadeiro utilizado por uma pesquisa que a gente vai apresentar os resultados que realmente ocorreram. Vamos fingir aqui, hipoteticamente, que eu estou olhando na minha janela e eu vejo um rapaz passando de moto na frente da minha casa. Esse cabra está dirigindo a moto, um chinelo, o capacete aqui no braço, né, como se fosse aqui para proteger o cotovelo, né, e ainda por cima está olhando o celular. Se isso acontece na tua cidade, você vai saber o que é que eu estou falando, mas na minha acontece muito. O moleque de chinelo, com o capacete no braço, olhando ainda, e ainda tem uns que ainda colocam o fone no ouvido. Então eu tenho o meu fenômeno real. O menino passando pela minha casa de motocicleta, de moto, com chinelo, capacete no braço, olhando o celular. Agora, a partir desse fenômeno que eu estou analisando, e me despertou uma curiosidade ou uma necessidade para eu fazer o meu estudo científico, eu vou criar um modelo ideal. Como é que eu, enquanto motorista, tenho que fazer para dirigir um veículo chamado moto ou motocicleta? Eu tenho que estar sapato fechado, não posso estar de chinelo, não posso estar de salto alto, não posso estar com sandálias frouxas, eu tenho que estar com o sapato fechado. Então, vamos dizer que eu tenho que estar de tênis. Tenho que estar com o meu tênis, que é um sapato fechado. Eu tenho que estar com o meu capacete na cabeça, porque se acontecer um acidente, o capacete poderá salvar a minha vida. A probabilidade de eu bater a cabeça e ter um traumatismo craniano passa a diminuir. Então eu tenho que estar de sapato fechado para que não escorregue, eu não tenha nenhum acidente. O meu capacete tem que estar na minha cabeça, porque se caso eu caia, ele vai proteger uma parte importante do meu corpo, que é justamente a parte do meu cérebro. Eu não posso, em hipótese alguma, estar a olhar
o meu celular. Nem para atender ligação, nem para olhar mensagem de WhatsApp, nem para nada. O meu celular, eles têm que estar guardado durante todo o meu trajeto, ou no meu bolso, ou na minha mochila, ou na minha bolsa, ou na minha pochete, não interessa. Tem que estar guardado. Criei meu modelo ideal. Uma vez criado o meu modelo ideal, eu volto para o meu fenômeno e vou começar a comparar. De acordo com o modelo ideal, o capacete tem que estar na cabeça. Como está o capacete do menino que passou pela minha janela? Está no braço. Então, primeiro ato de infração que esse cabra cometeu. Colocou o capacete no lugar errado. Tem que ser na cabeça e não no braço. Segunda infração que esse motorista fez. Ele está de chinelo. De acordo com o modelo ideal, para eu dirigir minha moto, eu tenho que estar com o sapato fechado, preferencialmente tênis. Então, segunda infração. De acordo com o meu modelo ideal, hipótese alguma, eu tenho que estar olhando o celular, não posso atender telefone. Durante todo o meu trajeto, o telefone vai ter que estar guardado no meu bolso ou na minha bolsa, mochila. O rapazinho estava andando e lá pelas tantas ele fez um gesto, puxou o celular do bolso e começou a olhar a mensagem e a moto em movimento ainda. Então, terceira infração. A partir disso, eu posso dizer que o rapaz cometeu infração e eu posso dar sugestão de melhoria. Ou eu vou fazer uma política de conscientização. Então, as escolas vão começar a fazer propaganda, intensificar a questão de propaganda, de marketing, sei lá o que vai ser, para tentar conscientizar a galera que anda de moto e não pode andar de moto desse jeito. Principalmente naqueles municípios que nós temos aqui no nosso estado, onde o maior meio de transporte é a motocicleta. E a gente vê família com 5 pessoas em cima de uma moto. A gente vê a pessoa fazendo mudança em cima de uma moto. Então, é tão normal que passou a ser uma coisa natural. E está errado. Não é porque a moto é o maior meio de transporte que eu, enquanto órgão fiscalizador, vou ter que fechar os meus olhos e deixar que uma família de 5 pessoas andem numa única moto. Deixar com que as pessoas façam mudança utilizando como meio de transporte a moto. Então, é isso que é o método estruturalista. Deu para entender esse meu exemplo bem hipotético? Agora vamos para um exemplo real que aconteceu de verdade. Nós temos o exemplo que nós fizemos utilizou 3 passos, como exige o nosso método estruturalista. O passo 1 tentou compreender o funcionamento do fenômeno e foi escolhido, que foi uma propaganda. O passo 2, construir um modelo ideal do assunto que aquela propaganda estava transmitindo nos meios de comunicação. Passo 3, analisar a propaganda ao modelo ideal que foi construído a partir daquela temática para saber se aquela empresa que estava fazendo aquele comercial está no caminho correto ou no caminho incorreto. Vamos entender então como é que foi que aconteceu esse processo? Então, o nosso exemplo é justamente desta propaganda que foi da empresa Natura, onde o título é Toda Relação é um Presente. Foi uma propaganda feita no ano de 2013 e essa propaganda serviu como objeto de estudo verdadeiramente para 2 pesquisadoras, a Larissa e a Mariângela. Elas fizeram um estudo e esse resultado desse estudo elas publicaram num artigo intitulado Uma Perspectiva
educomunicativa acerca da publicidade da marca Natura. Então, essas duas autoras, elas começaram a apresentar nesse seu artigo o seguinte objetivo. A partir do estudo, elas visaram analisar o vídeo publicitário da campanha institucional Toda Relação é um Presente da marca Natura, focalizando em perspectivas analíticas e reflexivas nos âmbitos educacional, arquetípico e semiótico. E elas falam que esse processo, esse estudo, ele utilizou como método científico principal o método estruturalista. Para isso, galera, elas justificaram o porquê escolheram o método estruturalista como sendo o seu método principal de estudo. As autoras falaram o seguinte, que a análise estrutural ela possibilitou uma investigação do fenômeno relação social, né, de forma viável, tendo em vista que a cultura e a sociedade historicamente construiu um processo de relação entre as pessoas. E elas vão querer verificar se a empresa, a partir dessa propaganda, ela conseguiu formar a tentativa de conscientização das várias formas de amor que existe na sociedade. E não somente aquela que historicamente foi construída, onde casal sempre tem que ser só um homem e uma mulher. Não pode ser homem com homem, mulher com mulher, jovem com idosa, jovem com idoso. Então é isso que eles foram verificar. Por que a empresa Natura quis trabalhar esta temática? E de que forma ela trabalhou essa temática? E com que objetivo ela trabalhou essa temática? Para isso, elas olharam a propaganda, fizeram um modelo ideal sobre relação entre as pessoas e depois fizeram uma análise para poder saber se a empresa estava ou não tentando colocar de uma maneira diferente ou manter o padrão que foi historicamente construído pela sociedade. Significa então dizer que fizeram esse processo todo de análise, construíram o seu modelo ideal, retomaram o modelo, o filme, a propaganda e saíram comparando ao modelo ideal. Eles chegaram aos seguintes objetivos. Seguinte resultado. Resultado 1. No âmbito afetivo, a empresa ela ressaltou o quê? A importância da família, a importância da brincadeira, a importância da relação entre pai e filho, a importância da convivência e respeito entre as gerações. Ela apresentou também a importância da relação homoafetiva. Ela quis trabalhar várias formas de amor e não somente a forma de amor que foi construído historicamente pela sociedade como sendo a forma única e correta de amar, não é? Por quê? Porque ela quis, com essa propaganda, tentar mostrar que pode ter outras formas de amor, no sentido de existir a liberdade de amor, no sentido de tentar diminuir esse preconceito. Por quê? Porque o que é, ao final, o mais importante é a felicidade entre as pessoas, é a aceitação do outro.
Então, esse foi o resultado 1 que as autoras chegaram. O resultado 2 era em relação à atitude. Então, sob o aspecto atudicional, a marca ela apresenta algumas questões que ocorrem no meio social com vistas a gerar a reflexão no leitor e na leitora. E aí, para gerar essa reflexão, o que a empresa fez? Apresentou diversos tipos de relação. E relação verdadeira, e relação possível. Dessa forma, a empresa ela tentou motivar o leitor a abandonar o preconceito e se abrir para as diversas formas de relacionamento. Resultado 3, em relação aos aspectos comportamentais. As autoras chegaram à conclusão que a propaganda, por meio desse discurso que tem várias formas de amor, várias formas de respeito, ela quer sugerir o quê no espectador? A sua mudança de comportamento. Ela quer fazer com que você abandone os preconceitos e você passe a aceitar as pessoas como são, as possibilidades como verdadeiras. Então, sugere a mudança em relação a algumas práticas de cenário atual, ou seja, sugere possíveis reflexões quanto ao comportamento das pessoas, tendo como foco a relação da marca ou do produto e também a ideia de liberdade, de preconceito e o estímulo à possibilidade de relações humanas. Isso significa dizer, então, meus amores, que as autoras, para desenvolver a sua pesquisa em relação àquele filme publicitário que foi feito em 2013 pela empresa Natura, primeiro elas compreenderam a estrutura daquele comercial, daquela publicidade. Olharam, compreenderam a mensagem que aquela empresa estava querendo passar. Depois disso, elas criaram um modelo ideal em relação a relacionamento, em relação a amor. E esse modelo ideal foi construído a partir da realidade, a partir daquela campanha publicitária. Criaram qual é o modelo ideal. Depois que fizeram isso, elas foram o quê? Analisar a campanha com o modelo ideal. Como elas já analisaram no primeiro momento, criaram o modelo ideal, nesse próximo momento a gente chama de reanálise. A gente vai reanalisar essa estrutura. E a partir do momento que eu vou reanalisar essa estrutura, eu vou saber se aquela empresa ela apresenta uma visão ampla ou se ela mantém aquela visão tradicional que foi construída historicamente pela sociedade. E aí, a partir disso, eu começo a apresentar as conclusões dos nossos resultados. No caso, a conclusão que elas chegaram é que a empresa, ela sim está com uma visão onde não importa o sexo, o que importa é o amor, o que importa é a possibilidade de relacionamento entre as pessoas, no sentido de apresentar uma campanha que vai conscientizar a população no sentido de abandonar os preconceitos que foram historicamente construídos pela sociedade. Isso é o nosso método estruturalista. É assim que funciona. Eu não posso analisar somente aquela peça publicitária. Eu tenho que, para analisar a peça publicitária, compreender todo o processo que foi feito pela sociedade até os dias de hoje para construir meu modelo ideal e reanalisar
a minha estrutura para eu saber de forma ampla se aquele meu fenômeno está funcionando da forma A ou da forma B. E a partir daí eu posso gerar as minhas considerações e as minhas sugestões. Beleza, meus amores? E com isso, a gente vai fechando aqui como é que eu posso construir uma pesquisa científica a partir do método estruturalista. Eu espero que você tenha entendido. Caso não entendeu, bota aqui embaixo nos comentários sua dúvida. Eu farei, terei o maior prazer em estar respondendo. Eu quero que você fique bem, você fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!